Bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos iniciando mais uma semana e eu gostaria de compartilhar com vocês o capítulo 1 do Evangelho de João, verso 14, que diz assim a palavra do Senhor: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor pelo Verbo divino. Jesus Cristo, ele é o Verbo divino. No princípio, diz o verso 1, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, o verbo no original grego é logos, que é a própria expressão de Deus. Sendo Deus, Cristo é o logos divino e a expressa imagem da sua pessoa. Hoje Deus se comunica com o mundo por meio de Cristo, né? O Logos de Deus, o Verbo divino, a palavra de Deus. O apóstolo João afirma que os seus olhos viram e as suas mãos apalparam o Verbo da vida, a palavra da vida que é Cristo Jesus. Ele também contempla a segunda vinda do Cristo glorioso. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Está lá em Apocalipse, né? Além dele ser o verbo divino, nós podemos ver nesse texto aqui a pré-existência desse verbo, a pré-existência de Cristo. O apóstolo Paulo ele vai afirmar: e estava num princípio com Deus. Esse princípio é antes da criação, onde Jesus já existia e ele existia antes de todas as coisas. O Salomão, né? Sábio Salomão, ele inspirado por Deus, fala de Cristo, que é a própria sabedoria de Deus, personificada e pré-existente, dizendo: O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade eu fui ungido, desde o princípio, antes do começo da terra. Está lá em Provérbios. O apóstolo Paulo vai afirmar que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis ou invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por meio dele. A Bíblia afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai dizer: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Ele vai falar mais adiante: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Jesus Cristo é o Verbo divino, o Verbo de Deus, o Verbo da vida, o Verbo criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são palavras que edificam com Márcia Titonelli. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, comenta, propaga a palavra de Deus. Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Beijos.